Hoje o Senhor tem uma palavra. Pode ir, gente. Pode ir. E a palavra que o Senhor quer ministrar ao nosso coração hoje é: mais um drink, por favor. É isso aí, gente. É o tema de hoje. Mais um drink, por favor. Como assim, Gal? Mais uma porção, mais um derramar para aqueles que têm sede, para aqueles que têm fome, porque a palavra do Senhor diz: não se embriaguem com o vinho, mas se embriaguem do Espírito Santo. Será que tem algo da parte de Deus que você ainda não viveu e você quer viver? Será que tem um derramar especial do Espírito Santo que você gostaria e você ainda não viveu? Por isso que essa palavra é mais um drink. Eu sei que talvez algumas pessoas podem ficar: nossa, mas um drink, né? Está um pouco escandalizado. Mas a palavra do Senhor diz que só os espirituais discernem as coisas espirituais. Aqueles que são espirituais já entenderam tudo que vai acontecer aqui. E se você ainda não entendeu, fica ligado que Ele vai revelar para você. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim: o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o... Quem é espiritual pode avaliar todas. E aí a palavra do Senhor diz lá no livro do profeta Joel: então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias eu derramarei o meu espírito até mesmo sobre servos e servas. Sabe o que a gente esquece de avaliar nesse texto? E eu sei que quando fala conferência do Espírito Santo, você pensa em dois textos. Primeiro você pensa nesse, que a gente acabou de ler. E depois você pensa em Atos 2. Sim ou não? E é real. A única coisa que a gente esquece de avaliar nesse texto de Joel é que ele diz o seguinte: depois que eu tiver feito essas coisas. Você sabe que coisas são essas que aconteceram? Por que Joel estava profetizando isso? Primeira coisa que aconteceu. Israel, ele tinha sido devastado por uma praga. O negócio daquela época era agricultura. E todo o mantimento que eles tinham tinha ido por água abaixo. As pragas tinham comido tudo. Então a economia estava devastada. Estava uma situação muito difícil economicamente falando. Alguma semelhança? Depois, o Senhor pede para que o povo se arrependa. E naquela época era um costume deles rasgar as suas vestes, quando eles queriam demonstrar quebrantamento, arrependimento. Mas o Senhor, Ele manda rasgar o coração e não as vestes. Se você ler lá em Joel, essa é a sequência. O Senhor fala: olha, se arrependa, não rasgando as suas vestes, mas rasgando o seu coração. Tem gente aqui que ainda precisa rasgar o coração. E outra coisa, o Senhor, Ele promete restauração. E quando Ele promete restauração, Ele traz esse texto que a gente leu. Depois que eu tiver feito essas coisas, que coisas? Essa que nós listamos. Deus chama os bêbados a acordarem da sua loucura e prestarem atenção no que está ocorrendo. Se você ler o livro de Joel, você vai ver isso. Os bêbados, no sentido da palavra, espiritualmente falando, está dizendo aqueles que estão espiritualmente desligados daquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Talvez você não entendeu muita coisa que está acontecendo aqui, porque você está desligado. Você precisa ser ligado na tomada. A energia do céu vai fluir na sua vida e você vai entender. Você só vai conseguir entender vivendo. Não queira entender para viver. Você vai viver para entender. No dia de Pentecostes, é o dia que nós vamos celebrar oficialmente amanhã.
50 dias após a ressurreição, o Espírito Santo foi derramado. E a promessa de Joel foi cumprida em Atos 2. E ela está disponível até o dia de hoje. Eles estavam reunidos em um só lugar. De repente eles ouviram um som, como de um vento impetuoso. E todos foram cheios do Espírito Santo. É atual, é para hoje. Aquela promessa, aquela profecia em Joel se cumpriu em Atos 2. E qual é o texto que você lembra quando fala em conferência do Espírito Santo? Aquele, em Atos 2, foi o primeiro drink celestial que aconteceu. E a primeira vez a gente nunca esquece, sim ou não? Você lembra a primeira vez que você foi cheio? Eu não cria. Eu não acreditava. Caí? Não acreditava. Mas eu fiz prova com o Senhor e falei, Deus, se isso é verdade, eu quero sentir. Dizem, porque eu não sei de muita coisa, que eu pulava dessa altura assim, ó. Caí, levantei, babei, tremi. Várias coisas aconteceram naquele dia. A primeira vez é inesquecível. Sim ou não? Mas a verdade é que nós precisamos ser constantemente cheios. Constantemente cheios do Espírito Santo. Eu preciso, você precisa ser mais cheio do Espírito Santo hoje. Tão cheio que você vai transbordar na pessoa que está do teu lado. Olha para ela e fala, você está preparada? Porque eu vou transbordar mais aqui hoje. É tão real que nós precisamos ser cheios constantemente, que no mesmo livro de Atos, 2 capítulos depois, em Atos 4:31, nós vemos aqueles mesmos discípulos que receberam o Espírito pela primeira vez, em Atos 2, recebendo novamente o Espírito Santo, em Atos 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. Estende tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E pregavam corajosamente a palavra de Deus. Aqueles discípulos que receberam pela primeira vez o Espírito Santo, talvez eles pensaram, nossa, que incrível, que maravilhoso, igual você está pensando agora. Uau, eu não preciso de mais nada, foi top, foi incrível o que Deus fez comigo. Mas não, o Senhor tinha mais para eles. E o Senhor, assim que eles oraram, fez de novo. Você acredita que o Senhor pode fazer de novo? Você acredita que o Espírito Santo pode te abraçar e te fazer se apaixonar de novo? É isso que Ele tem para nós hoje. Aqueles discípulos que foram cheios pela primeira vez, numa segunda vez, eles estavam novamente sendo cheios do Espírito Santo. Sabe qual é a maior evidência de que eles foram cheios do Espírito Santo, tanto em Atos 2 como em Atos 4? A maior evidência, como eu posso provar que eles foram cheios do Espírito Santo, foi porque eles se levantaram com coragem para pregar o Evangelho. Cair, chorar, babar, tremer, rodar, pode acontecer, é muito bom. Falar em línguas é muito bom. A palavra do Senhor diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Mas do que adianta se isso não resultar em coragem para pregar e salvar os perdidos? Do que adianta? Nós estamos aqui, é muito bom ficar aqui. Vamos ficar aqui, vamos passar a noite aqui. Não. A maior evidência que você foi cheio do Espírito Santo é você sair por aquela porta e ganhar essa cidade, porque ela já é nossa. Por herança, o Senhor nos deu Vila Velha, o Senhor nos deu a grande vitória. Ele deu. É a vontade do Senhor que todos sejam salvos. E por que ainda não aconteceu? Não aconteceu. Porque muitas vezes nós caímos, trememos, babamos, choramos, arrepiamos, rodamos. E eu não estou falando contra essas coisas, eu acho que você está entendendo. Mas o grande problema é que você não evidencia o Espírito Santo quando você quer Ele só para você. A maior evidência de que você está cheio, não que você foi cheio,
mas que você está cheio do Espírito Santo, é a coragem para pregar o Evangelho. É ou não é? Porque se você ler a sequência, eles foram cheios do Espírito Santo. E ali Pedro começou a pregar com ousadia a palavra do Senhor. E 3.000 almas foram salvas, se arrependeram e foram salvas. E eles foram cheios do Espírito Santo em Atos 4. E novamente eles pregaram com ousadia e mais 5.000 foram salvos. Então que Espírito Santo é esse que te faz rodar, tremer, babar e não te faz ganhar uma vida para Jesus, meu irmão? Ou então quando ganha uma vida para Jesus, nossa, ganhei uma vida para Jesus. O Senhor tem mais para você. O Senhor deseja acrescentar mais vidas através de você. Algumas pessoas estão recebendo isso, outras estão ignorando. Mas o Senhor tem mais vidas para você. A aceleração da parte de Deus tem a ver com vidas que serão salvas. Elas já estão perto de você. Muitas você ainda vai conhecer, mas muitas já estão perto de você. Você foi cheio do Espírito Santo. Você vai ser ainda mais, porque tem mais um drink, mais uma porção para ser derramada. E o que você vai fazer com isso? Quero compartilhar um texto que está em Efésios, capítulo 5, de 15 a 21, que diz: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como? Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Como? Cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração por tudo. Deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se sujeitem uns aos outros por temor a... Nós vamos falar de algumas evidências de que você está sendo cheio, de que você foi cheio, de que você está sendo cheio e de que você continuará sendo cheio. Amém? A primeira coisa é que a linguagem daquele que foi cheio do Espírito Santo muda. As pessoas que caem em espírito, elas não se levantam da mesma forma. A linguagem muda. Como assim? O texto que a gente leu diz que uma nova linguagem é dada para você. E é interessante que Paulo aqui, ele não fala do falar em línguas, apesar de ser muito importante. Mas ele menciona uma linguagem de gratidão e adoração constante. Constante. Eu vou repetir, constante. 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 O novo tempo precisa de pessoas constantes. Que linguagem é essa? É uma linguagem de adoração, cantando o quê? Salmos, hinos e cânticos espirituais, a palavra do Senhor diz. Por isso que você não pode deixar de congregar numa igreja local, porque onde que você faz isso? Onde que você ouve vozes que não é só das pessoas que estão aqui? É na igreja local, é onde Jesus te enraizou. Uma outra coisa, uma pessoa que foi cheia do Espírito Santo, está cheia e vai continuar cheia, ela quer servir a Jesus de qualquer forma. Presta atenção numa coisa, olha só o que diz: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E talvez essa seja a coisa mais difícil, uma das mais difíceis dentro do reino do Senhor. É o quê? Me sujeitar. Me submeter. Uma pessoa que é cheia do Espírito consegue fazer isso com facilidade. Com facilidade. Antes, eu gostava de ser servida, eu me achava importante, eu me achava honrada. Mas quando eu sou cheia do Espírito Santo, eu quero servir, eu quero honrar, eu quero lavar os pés, eu quero limpar, eu quero dar, eu quero servir. O que eu posso fazer? Porque eu estou cheia, eu preciso compartilhar de tudo isso que me foi acrescentado.
Jesus Cristo veio para servir. Para você receber uma porção especial de Deus nessa noite. Desde a primeira chapada que você deu, tem alguém lá no portão. Vigiando, cuidando de tudo. Para você receber. Eles estão mais cheios que nós, se bobear. Porque eles entenderam que eles precisam servir, eles precisam dar, eles estão cheios da parte do Senhor. Jesus veio para servir. Se você está sentado no banco da sua igreja local, talvez você não é aqui da família, não sei. Ou você é aqui da família mesmo. Se você está sentado no banco querendo ser servido, avaliando a palavra do pastor, vendo se está legal, como que está a roupa dele, você não está cheio. Você pode ter sido cheio, mas você não está mais cheio. Porque aquele que está cheio quer dar, quer servir, quer se doar. Esse Espírito Santo é demais. Uma outra coisa que evidencia que você está cheio do Espírito Santo. A primeira coisa foi que a minha linguagem muda, eu passo a ter uma linguagem de adoração e de gratidão. Depois eu quero servir de qualquer jeito, eu quero derramar em alguém aquilo que foi derramado sobre mim. E a terceira e última coisa é a obediência à missão que foi dada. Foi dada uma missão. Mateus 28, 19 a 20 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhe dei. E lembrem-se disso, eu estou com vocês até o fim dos... Você está cheio? Você está cheio? Você está cuidando de quantas vidas para o Senhor? Porque se você não está cheio do Espírito Santo. Você pode ter sido cheio, mas você não está cheio. O compromisso em discipular e ser discipulado é a maior evidência de que eu estou cheio. Não de que eu fui cheia. Porque você pode ter sido cheio. Mas o que você vai fazer com tudo que o Espírito Santo te deu? Com todos os presentes espirituais? O que você vai fazer com a cura? As pessoas que foram curadas aqui nos rins, no coração, nas articulações, nos joelhos. O que você vai fazer com isso? Guardar para você e falar, é top. Foi demais aquela conferência lá, hein? O que você vai fazer? Você tem que espalhar as boas novas do Senhor. Jesus está vivo, Ele me curou, eu testemunhei. Vai lá você e vê, prova dEle. Prova dEle, vê se Ele não fará na sua vida também. A obediência à missão. O obediente não pergunta por quê, ele só vai. Ele só obedece. 3 coisas. Eu poderia falar mais coisas. Mas são 3 coisas que o Espírito Santo mostra de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Você não consegue manter o compromisso se você foi cheio. E sim, se você está cheio. Você só consegue manter o seu compromisso com Jesus, com sua igreja local, se você está cheio do Espírito Santo. E não se você foi cheio. Gal, porque eu lembro que há um tempo atrás, nossa, houve um mover, um sobrenatural, e eu fui tão cheio do Espírito Santo. Então, meu irmão, você precisa ser mais cheio. Você precisa ser cheio de novo. Você precisa ser mais cheio do Espírito Santo.